Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Quem é que fará as obras que Jesus fazia e as fará maiores ainda? Aqueles que através da tua palavra hão de crer em mim. Nesse caso, você. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Sim, olha só. É um texto também para os nossos dias. Ele foi escrito naquela época, mas ele se faz referência aos nossos dias. Olha o que diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha só o desequilíbrio dos homens. Veja: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Você gostaria de ser amigo de uma pessoa com todas essas características? Você gostaria de ser vizinho? Você gostaria de ter relacionamento social com uma pessoa assim, com todas essas características? Não fazes bem, porque a Bíblia diz, olha aqui: destes afasta-te. É o versículo 5. Destes afasta-te. Mas na verdade o apóstolo estava escrevendo aqui sobre a característica do homem dos fins dos tempos, que é o nosso tempo. Não precisa explicar isso, todos nós sabemos que não tem muito mais o que esperar, mas estamos nos fins dos tempos. E o homem teria esse desequilíbrio, o ser humano teria esse desequilíbrio. Eu estou querendo falar sobre o quê? Que nós vivemos em um campo minado e a situação social do mundo que você vive, do mundo contemporâneo, a condição social e espiritual do mundo contemporâneo. Bastava dizer assim: o mundo jaz no maligno, o mundo está no maligno, o mundo está endemoniado, para não dizer também endemonizado. O mundo está servindo ao maligno, e nesses últimos dias com uma obediência muito maior ao maligno. Então é esse o mundo, é esse o espelho do mundo, é o retrato do mundo que a igreja vive, que a igreja está, que a igreja milita, que a igreja é atuante no mundo desta maneira. Não espera coisa melhor. Olha só aqui. Você vive hoje na era digital, não é isto? Tecnologia de ponta, tecnologias de última geração. Você está vivendo na época do pensamento acelerado. Tudo que eu vou falar aqui são situações que vai de encontro à palavra de Deus, é contra a palavra de Deus, e que não ajuda a igreja, apenas atrapalha. É uma inimizade do mundo contra a igreja. Esse pensamento acelerado, por exemplo, o que a Bíblia nos ensina é que a palavra de Deus é alvo de meditação.
O salmista ensinou muito sobre isso, que devemos meditar na palavra de Deus. E a meditar não é com essa correria, é preciso parar, é preciso higienizar a mente, é preciso pegar um assunto e remoê-lo, não importa quanto tempo leva. Mas hoje não se tem tempo para isso, porque vivemos numa época de pensamentos acelerados, de grande interesse por perfis revelados. É uma época que as pessoas estão... Eu me lembro, eu vim da roça, né? Na minha adolescência, na fazenda, nós morávamos na fazenda do patrão. De quando em quando meu pai nos chamava e vamos na casa do fulano, outro fazendeiro, outro amigo, porque se você quisesse vê-lo, quisesse conversar com ele, tinha que ir onde ele estava. Do contrário, não tinha como, não tinha telefone, não tinha. Você teria que ir onde ele estava, olhar. Isso era bom, porque esse relacionamento social online, ele é muito perigoso, porque você não vê o rosto da pessoa, a fisionomia da pessoa. Às vezes ele está falando com você tranquilamente e você pensa que ele está brigando. Às vezes ele está brigando, você pensa que ele está amigável. Não se vê o rosto, né? Não se via nada. Eu me lembro que a palavra... Vamos continuar aqui. Vivemos numa era então de socialites, de blogueiros, de incentivadores sociais ou digitais. Vivemos numa época de homoafetividade, uma época de relativismo, uma época de ideologias, entre elas a de gênero, na época de empoderamento feminino, na época de uma investida do comunismo como a última cartada para poder dominar a terra, mesmo sabendo que é o pior dos regimes. Nós vivemos na época do New Age, nova era. Os esotéricos dizem que no ano de 2000 começou a era de peixes, que é a nova era. E ela vem trazendo em todas as áreas da vida o seu desejo de modificar mentalidade, modificar pensamento. Nós vivemos a era da ideia do novo normal. Nós vivemos a era da nova ordem mundial. E isso tudo é como que se desconsiderasse a presença da igreja, e querendo fazer através de tudo isso um rolo compressor para poder passar em cima da igreja, acabando e desfazendo com tudo. E isso tudo também é um preparo para o reinado do anticristo, para o governo do anticristo. Vivemos nesse campo minado, e por cima de tudo, internamente no mundo do evangelho, né, dos evangélicos, entre aspas, temos ainda que lutar contra a própria teologia, a teologia liberal, a teologia que vem dizendo tanta coisa, vem dizendo que a ceia não é santa e muitas outras coisas, vem dizendo que não há batismo com o Espírito Santo, que não há línguas estranhas. Eu ouvi um pregador de renome em uma certa denominação. Ele começa o vídeo dele assim: vou falar sobre arrebatamento. Em primeiro plano, eu não creio que haja arrebatamento. E aí começa explicando que não há arrebatamento. E todo crente instruído na palavra de Deus sabe que se tirar o arrebatamento da Bíblia, se esperarmos só as coisas dessa terra, somos os mais infelizes de todos os homens. Então tudo isso vem assim como que pressionando a igreja
E é nessa era que você vive, jovem. É nessa era que Deus tem um propósito com você. E você não pode sair desse propósito. Você não pode errar. Se nas eras passadas os crentes tinham que ser firme e constante, muito mais hoje. Você não pode brincar. Você não pode entrar nessa onda de crente liberal, de crente light. Não, você precisa ser cheio do Espírito Santo e viver o Evangelho. Não só falar dele, mas vivê-lo. Glória a Deus. Exaltado seja o nome de Jesus. E como fica a fé nessa época? Eu disse que Deus é aquele que anuncia no início o fim, anuncia o fim no início, não é? Jesus é Deus, e Ele, quando passou por aqui, Ele anunciou os dias de hoje, Ele anunciou o fim, porque Ele sabia como seria o fim, Ele mostrou como seria o fim. Ele disse que haveria muitas guerras, muitos terremotos. Só para você ver, no século 21 aconteceu mais terremotos do que todos os 19 séculos passados. Mas Jesus falou sobre isso, sobre pestes. Não precisa falar sobre peste, você vê o que está acontecendo. Jesus tinha visão do fim, ele conhecia o fim, e por isso ele disse assim, Lucas 18:8: digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Foi a pergunta que o próprio Jesus disse. Quando eu voltar, porventura eu vou achar fé na terra? Eu vou encontrar alguém que tenha fé, que viva da fé? E essa pergunta eu faço ela para você. Responda para você mesmo. Quando Jesus voltar, Ele te achará? Achará fé na terra? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quem não vive na fé, não vive pela fé, não pode agradá-lo, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Hebreus 1, versículo 11, versículo 6. Oh, glória a Deus. Olha o que escreveu o apóstolo Pedro no capítulo 3, versículo 10 a 13. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Agora escuta: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade? Olha a pergunta novamente. Nessa natureza e nesse perfil que vive o mundo, nesse desequilíbrio que vive o mundo, quanto à fé, que pessoa você deve ser? Olha, que pessoa que pessoas vós convém ser em santo trato e piedade? Que pessoa, que crente, que tipo de crente a pós-modernidade requer? Que tipo de crente? Desse crente que agrada a Deus. Que tipo de crente a pós-modernidade, essa era de tudo que falamos, exige de um crente, para ele poder ficar em pé diante do Filho do Homem, para ele poder ser cheio do Espírito Santo, para ele poder agradar a Deus. Porque, irmãos, se não agradamos a Deus, estamos fora do propósito e jamais venceremos. Porque no propósito falamos, está toda a vontade de Deus, e se não fazemos a vontade de Deus, estamos fora do propósito. Aí eu digo, que pessoas deveis ser? Examina você mesmo, que pessoa eu estou sendo? Que crente eu estou sendo? Que servo de Deus eu estou sendo? Eu estou levando a coisa a sério? Na responsabilidade?
Eu estou levando Deus a sério, o Espírito Santo a sério, a santificação a sério? Que pessoa eu devo ser nesta época para me poder vencer? É uma pergunta. Eu sei que vocês estão calados porque vocês estão agora raciocinando, né? Você está perguntando para si mesmo: eu tenho sido essa pessoa? Eu tenho sido esse crente que vou conseguir vencer a situação atual? Eu me lembro de Noé, me lembrei de Noé, quando o mundo estava naquela condição e Deus decidiu em conselho: vou destruir tudo que fiz, tudo que criei, vou destruir. De repente um versículo diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. E Deus se aproxima de Noé: o mundo vai ser destruído, mas você achou graça diante de mim. Por isso eu fiz um propósito para o mundo e um propósito para você. Faz a arca e me obedece o que eu te disser, e você vai sair bem. E ele obedeceu. Mas Noé, agora o versículo diz assim: Noé achou graça com Deus, achou graça diante de Deus. Se alguém encontrar o versículo aí, observa para mim. E no final diz assim: Noé andava com Deus. Oh, glória a Deus! É por isso que ele achou graça diante de Deus. Andava com Deus. Andar com Deus é tão sério, irmãos, é tão sério, que quanto mais você anda, mais você quer andar. Quanto mais perto você chega. Você sabe qual é o segredo de aprender a orar? Qual é o segredo de aprender a orar? Sendo que orar é aproximar de Deus. Qual o segredo de aprender a orar? Orar. Quanto mais você ora, mais você quer orar. A oração ela é ativa e ela te dá mais força para orar. É a mesma coisa de jejuar. Se você passar um mês sem jejuar, provavelmente você vai passar 6 meses, e provavelmente você vai passar um ano. Mas se você jejuma, você tem força e desejo e vontade. Vou jejuar de novo. Foi bom, achei bom, eu senti graça de Deus, eu vou jejuar de novo. E aquilo vai te dando força. Sabe como você vai ser um crente fiel? Decidindo ser fiel. Como você vai agradar a Deus? Decidindo agradar a Deus. Comece hoje, entre nesse propósito que Deus tem para você, para essa era. Oh, glória a Deus! Nada mudou, a hegemonia da palavra de Deus continua a mesma, nada mudou. Os tempos mudaram, devia atualizar a Bíblia, a palavra de Deus, devia tirar alguns textos. Nada mudou para Deus. O que está escrito na palavra de Deus foi escrito. O autor é um Deus eterno, que para ele, você já passou 6.000 anos, para ele passou 6 dias. Para que haver mudança em 6 dias? Porque um dia para Deus é como 1.000 anos, 1.000 anos como um dia. E a gente fica pensando, deveria ter uma reforma a palavra de Deus. Olha o que diz 2 Timóteo 2,19: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Qual é o selo? Selo quer dizer é intocável. O fundamento de Deus não pode ser aberto, não pode ser mudado. Tendo este selo, qual é o selo? O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Isso permanece. Isso é um selo de Deus que continua. Se o mundo durar ainda 10.000 anos ou 1 milhão de anos, daqui 1 milhão terá pregadores lendo esse mesmo texto sem nenhuma mudança, porque a palavra de Deus permanece, não muda. Oh, glória a Deus! Não adianta pensar que santificação hoje é diferente do passado, que não é.
Não adianta pensar que a salvação em Cristo é diferente do passado, que não é. Olha, deixa eu passar mais aqui. Olha o que diz a eterna palavra de Deus. 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, sempre foi assim. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Agora escute bem: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não passa, não há mudança. O que sente o crente hoje, sentindo a presença de Deus, é o mesmo que sentia os crentes da igreja primitiva. O que você sente quando você tem a presença do Espírito Santo é o mesmo que sentia os crentes da igreja primitiva. O que você sente, o dessabor e o afastar de Deus que você sente quando você peca, é o mesmo que sentia os crentes da igreja primitiva. Não mudou nada, a palavra de Deus permanece, a hegemonia da palavra de Deus permanece. Oh, glória a Deus! É por isso, irmãos, que ela é digna de toda aceitação. Ela é imutável, e o próprio Deus diz que para sempre ela está guardada nos céus. Eu penso nisso assim. Como é que eu penso nisso? O protótipo, né, da palavra de Deus. O primeiro está guardado no céu. De vez em quando Deus dá uma olhada, está direitinho, né? Está igualzinho do céu mesmo, né? Eu lembro que Deus falou para Moisés: você faça conforme foi te mostrado no monte. Então grave isso: aquele que faz a vontade de Deus permanece, não muda. Ele não aceita o conselho do ímpio, ele não vive na concupiscência do mundo, porque o mundo passa até chegar no final. Se pudéssemos falar sobre mudança do mundo, irmãos, hoje ela é tão rápida. Dizem que está sendo criado um projeto digital, que toda a informação do mundo terá mudança de 24 horas em 24 horas. O que você sabe 24 horas depois você não sabe mais. Já está havendo esse projeto, está sendo montado esse projeto. O mundo passa tão depressa. Hoje, quanto tempo você demora para trocar o seu celular por um de primeira geração? Que é 6 meses? 6 meses? Menos que isso, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 3 meses. Já ficou arcaico, não quero esse mais, quero mudar. Eu quero agora um 13, né? Um iPhone 13. É a última geração aí. Por quê? Porque o mundo passa, tem necessidade de passar. O mundo não conforma com mesmice, e eles querem mudança. Mas a igreja, a mesmice da igreja, a permanência da igreja é gloriosa, porque é sustentada pela palavra de Deus. Daqui a 1 milhão de anos, a igreja que permanecer na palavra, você vai ver um pastor no púlpito ensinando o rebanho, da mesma forma de hoje. E você vai ver ovelhas, mas também bodes no meio do rebanho, obedientes e desobedientes. Sempre vai ser assim. Paulo falava sobre isso lá, de homens corruptos que estava no meio da igreja. Deixa eu passar que só tem 10 minutos agora. O mundo passa, mas a palavra de Deus permanece. Ela é firme e constante. Qual é a razão da firmeza da obra de Deus?
Qual é a razão da firmeza da palavra de Deus? Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, assopraram os ventos, e bateram com ímpeto aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O segredo da igreja permanecer, da palavra de Deus permanecer, que ela tem como fundamento uma rocha, não é construída sobre areia, sobre fantasias. A obra de Deus, a obra que você pertence, o reino que você pertence, foi criado edificado para durar para sempre. Olha a rocha que é poderosa. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Quem é a rocha? Oh, glória a Deus. Eu lembro que ele diz: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o maior poder espiritual, o inferno, não prevalecerá contra ela. Já houve muitos projetos para destruir a igreja. Me lembro de um deles, não sei se foi Voltaire. Ele disse assim: durante o tempo da minha vida, eu destruo da terra um livro chamado Bíblia. E ele lutou, ele confiscou, ele tirava, ele queimava, ele lançava fora, ele destruiu muitas Bíblias. E quando no final da sua vida ele suspirou e disse: eu acho que eu acabei, não vê nem falar mais, eu acho que eu acabei com esse livro da face da terra. Ele morre, faz seu inventário. A viúva desejava vender a casa. Alguém chegou e disse: eu quero comprar a sua casa. Pois não, está à venda. Aí não falou nada, comprou aquela casa toda. E lá no cartório, o tabelião pergunta: você a sua casa vai ser residência? Ele: não, ali eu vou montar uma tipografia, ali vai ser impresso Bíblias, ali vai ser uma casa de Bíblias, ali vai ser ali vai ser um lugar onde vamos construir e edificar e imprimir muitas Bíblias para o mundo todo. A gente fica com dó quando você vê pessoas, às vezes políticos aqui, às vezes pessoas comuns, querendo ser inimigo da igreja. Você fica com pena, porque a igreja já teve como inimigo Césares, imperadores. Todos eles morreram e a igreja permaneceu, porque está firmada sobre a rocha. Homens poderosos, como foi dito aqui ontem, homens que diziam assim: eu tenho poder para te matar e para te dar vida. Homens que viviam quem eles queriam e morriam quem eles queriam. Eles se tornaram inimigos da igreja. Mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é o dono da igreja. E Ele colocou a sua palavra na igreja um dia e diz assim: as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Meu irmão, se você está numa cidade dirigindo a igreja, está difícil, o povo não converte, continua. O dono dela está cuidando. Pode deixar, mas é inimigo demais contra, os feiticeiros contra, o prefeito contra, coitado deles, continua. Você vai ver o que vai acontecer. Ela está firmada sobre a rocha. Oh, glória a Deus, por isso ela é firme. A pedra que os edificadores rejeitaram, Israel, ela foi colocada como pedra de esquina. Ei, ela é a pedra de esquina da igreja. Sabe o que é a pedra de esquina? Uma construção no esquadro tem 4 cantos. A esquina é cada canto. O canto é o local de maior, que sustenta mais peso da construção. É onde a probabilidade é maior de rachaduras, de fissuras no canto da construção. Por isso é preciso colocar um pilar
é preciso colocar uma base, é preciso colocar uma sapata nos cantos, para proteger os cantos. Jesus é esta rocha do canto, é a pedra angular que Israel rejeitou, mas a igreja abraçou. Oh, irmãos, e eu me lembro que ele disse assim no Apocalipse, que ele passeia no meio da igreja, ele gosta da igreja, ele ama porque é sua noiva, é o seu jardim preferido, a igreja, e só ele tem a chave deste jardim. Jardim fechado é essa igreja, Jesus é o seu jardineiro. Glória a Deus. O propósito de Jesus, tem 4 minutos, o propósito de Jesus com sua igreja, Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até no Brasil. Se você olhar no mapa, Brasil é confins do mundo, é confins da terra, levando em conta de onde Jesus falou, Brasil é os confins do mundo. Vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Qual o propósito de Jesus com a sua igreja e com você em particular? Ser testemunha dele, ou parecer com ele. Aqui, aqueles que diz que andam com ele, aqueles que diz que o ama, deve andar como ele andou, viver como ele viveu, diz a palavra do Senhor. Propósito, ser testemunha. O que é ser testemunha, irmão? É você falar de alguém, não é? É você contar de alguém, é você falar dos acontecimentos da vida de alguém. Não, eu estava lá, eu vi, mas eu não estava, mas eu não vi. Tem visto Jesus? Tem falado com Jesus, irmãos? Falou com ele hoje? Falou com ele hoje? Tem falado com o Espírito Santo? Glória a Deus, a ponto de poder ser testemunha. Eu conheço ele tanto que eu sou testemunha dele. Pode falar, o que é que você quer saber? Pergunta aí que eu te falo. Sou testemunha dele. Ser-me-eis testemunha. O Evangelho nos proporciona este ser testemunha. Para ser, olha, lê um texto para você, Atos 1, 21 e 22. Para ser apóstolo, quais as características de uma pessoa para ser apóstolo naquela época? Olha só. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima uma pessoa que acompanhou tudo isso, um deles se faça conosco testemunha da ressurreição. Quem é que podia ser apóstolo? Aquele que acompanhou toda a vida de Jesus, desde o batismo até a ressurreição, até o dia que ele foi assunto ao céu. Se a pessoa, então, foi escolhido um homem que tinha acompanhado toda essa vida de Jesus. Você tem acompanhado Jesus para ser testemunha dele? Tem acompanhado Jesus de perto? Ou Jesus para você é um mito? Jesus para você é um dos profetas? João Batista, mas vocês, quem diz que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É experiência própria, irmãos, não seja como aquela árvorezinha que nasce em cima da outra. Me dê a natureza dela aí. Como? Na natureza dela. Parasita. Não seja parasita. Parasita é aquela árvorezinha que nasce lá no galho da outra e vive pela seiva da outra. Ela não quer ter o trabalho de entrar na terra e sugar de lá substâncias necessárias, não. Ela aproveita que a substância já está lá no alto mesmo, e ela suga a substância. Há delas que acabam matando a árvore. Não seja parasita, tenha a sua própria experiência com Jesus. Busque Jesus, fale com Ele.
Jesus, olha, a promessa diz respeito a vós, aos que estão perto, aos que estão longe e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. A promessa diz respeito a você, irmão. Ela diz: você pode. Uma das ações do tetelestais de Jesus, que é está consumado, quando ele disse está consumado, uma das ações espirituais e poderosas que aconteceu é que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, dando acesso aos santos do santo, onde estava a glória de Deus. Hoje você tem acesso ao santo dos santos, lá onde assiste a glória de Deus, é para você. Comunhão com Deus é para você, ser testemunha de Jesus é para você. Para ser testemunha de Jesus é necessário conhecê-lo, você ser chamado por Ele, ser convocado por Ele, ter vida com Ele, ouvir o seu comando. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu tempo passou e eu quero orar com vocês, agradecendo a Deus e a todos. Mas ainda quero orar. Nesta oração, eu gostaria que você fizesse assim um introspecto, olhasse para dentro de você. O que é que eu preciso para ser? Porque, conforme foi dito, a era está horrível, o mundo jaz no maligno, não está brincadeira. Mas no meio desta geração corrompida e perversa, eu tenho que brilhar como astros no mundo. E o que eu devo fazer? Faça aí, eu gostaria que você fizesse um introspecto, olhasse para dentro de você. Que posição eu tenho que tomar para ser esse astro a brilhar no meio de uma geração corrompida e perversa? Você continuar sendo igreja, continuar de pé diante do Filho do Homem, continuar testemunhando, continuar sendo bênção até que Jesus volta. Já fez o introspecto? Ore pedindo isso aí que você pensou, e eu vou orar pedindo Espírito Santo para te conceder o que você precisa para ser uma testemunha nesse tempo presente. Oh, glória a Deus! Tempo de desafios. Pai Celestial, no nome de Jesus, e no dinamismo do Espírito Santo, eu te peço, ó Deus, tem aqueles, ó Deus, que levam as coisas com normalidade, mas tem aqueles, ó Deus, que nesse instante está pensando: eu preciso disto, eu preciso vencer, eu preciso fazer a minha família vencer, eu preciso mostrar aos meus amigos que a vida não é banalizada assim, que há risco, estamos num campo minado, precisamos vencer. Eu preciso ajudar a minha igreja a triunfar, a vencer. E eu te peço, Espírito Santo, conceda isso nesta hora ao teu filho e à tua filha, que responsavelmente está te pedindo nesta hora força e graça e vitória, no nome de Jesus. Podem sentar, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Agradeço.